Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 11 de novembro, vamos receber o deputado federal Protógenes Queiroz, do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, que já está chegando aos estúdios da Santa Cecília TV. E também vai participar do programa de hoje como comentarista o colega jornalista, professor, doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília, Fernando de Maria. Agora nós vamos conhecer as manchetes de hoje dos jornais, de sites, com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: creches têm 6,8 mil à espera de vagas. Na Folha de São Paulo, descalabro é a gestão de Haddad, afirma a Kassab. No Estadão, fundos de servidores têm perdas de 528 milhões de reais. O semanal Boc News, impostos, cabo de guerra. No Santa Portal, São Vicente levanta informações para orientar turistas. No G1, Santos e região, dupla é atacada por criminosos durante a madrugada na zona noroeste. No portal da UOL, descalabro é primeiro ano da gestão de Haddad em São Paulo, diz ex-prefeito Kassab. A revista Veja traz na capa uma reportagem especial sobre maconha. Os repórteres da revista contam o que muda na vida das pessoas quando a produção, a venda e o uso da droga são legalizados. Chico. 8 horas e 8 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos falar sobre política, sobre as eleições gerais do ano que vem, sobre as pesquisas de intenção de voto, especialmente para a sucessão presidencial e para a sucessão estadual, entre outros temas políticos importantes. E vamos saber também as iniciativas e projetos desenvolvidos pelo nosso convidado de hoje, o deputado federal Protógenes Queiroz, do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. Ele está em seu primeiro mandato como congressista e tem domicílio eleitoral no Guarujá. E exatamente por isso vai falar também de temas importantes para a região metropolitana da Baixada Santista. E falando em região metropolitana, vale o registro de que na eleição do Diretório Municipal do PT, realizada ontem em Santos e também em todas as demais cidades do país, mas particularmente em Santos, coube a vitória à ex-deputada estadual Maria Lúcia Prandi, que derrotou o arquiteto Rafael Ambrósio. Eram duas candidaturas colocadas. A ex-deputada Maria Lúcia Prandi recebeu o apoio da deputada estadual Thelma de Souza e do vereador Evaldo Stanislau, ao passo que o candidato Rafael Ambrósio recebeu o apoio do outro vereador da bancada do PT à Câmara de Santos, Adilson Júnior, e também de outras lideranças importantes do PT em Santos, como o ex-deputado Fausto Figueira e a ex-vereadora Cassandra Maroni Nunes. A diferença foi pequena, mas a vitória coube à ex-deputada Maria Lúcia Prandi, que assim vai dirigir os destinos do PT em Santos pelos próximos anos. Mas o debate em torno de todas essas questões que nós elencamos, vocês vão acompanhar daqui a pouco, assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e também o movimento de balsas e estradas. Paula. A previsão para esta segunda-feira é de sol com aumento de nuvens no decorrer do dia. A temperatura varia entre 22 e 36 graus em Santos. As ondas podem chegar a no máximo 1,5 metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito lento na chegada a São Paulo. O sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam tráfego normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do
do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter, através do Enfoque Jornal, ou ainda por e-mail, je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal, ou acesse o nosso canal, youtube.com/enfoquejornal. A reapresentação do programa vai ao ar hoje, às 5 horas da tarde. Chico. 8 horas e 11 minutos. Participe do Jornal em Foque questionando os nossos convidados de hoje. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 11 de novembro, e nós estamos aguardando a chegada do deputado federal Protógenes Queiroz, do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, e segundo informações de sua assessoria, ele está parado num congestionamento na entrada da cidade. Mas temos a presença do nosso comentarista, o colega jornalista Fernando de Maria, que é professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje, que trata sobre mobilidade urbana, não é isso, Paula? É isso mesmo, Chico. Alternativas para melhorar o trânsito em Santos foram discutidas em um fórum que reuniu diversas autoridades. Vamos acompanhar. Não tem jeito. A qualquer horário, a quantidade de veículos nas ruas de Santos é enorme. E o que não faltam são reclamações. Muito complicado. A CET comprovou que 56% dos deslocamentos feitos na cidade ainda são com carros, ônibus, caminhões, motos, 8% apenas de bicicletas e 34% de pedestres. Aí entra o Carlos. Olha, eu tô vindo a pé, ali do bairro do Sabuó, e cheguei ainda primeiro do que o ônibus aqui no terminal, aqui no centro quase da cidade. As autoridades já estão pensando em alternativas para essa área, Carlos. Tudo foi discutido neste Fórum de Desenvolvimento Urbano. Representantes de vários órgãos analisaram como preparar a cidade para receber os investimentos. Viadutos já a partir do ano que vem estão entre eles. Viadutos na região do São Manuel, do Bom Retiro, da Nossa Senhora de Fátima, da Martins Fontes, que vão de alguma forma desafogar e separar o trânsito de caminhões de automóveis. E na circulação interna a gente tem que discutir transporte público para que a gente possa discutir mobilidade urbana. A instalação do primeiro elétrico do país ainda foi avaliada. As 5 estações do VLT em Santos, com expectativa para funcionar também em 2014, é a principal alternativa para minimizar os reflexos no trânsito a curto prazo. Ele soma tudo que é necessário para um transporte público eficiente. Ele tem a garantia da pontualidade, ele tem a segurança, ele tem o conforto. Esse tripé é fundamental porque as pessoas que hoje transitam nos automóveis particulares, elas migrem para o transporte público.
Mas, além disso, o desafio é desafogar o tráfego de veículos na entrada da cidade. A alternativa pode estar no porto com o uso da linha férrea. Qualquer país desenvolvido tem o principal modal, o ferroviário, nós temos o principal modal, o rodoviário. Nos países desenvolvidos esse modal é o terceiro, primeiro é o ferroviário, depois o hidroviário, depois o rodoviário. Então a gente precisa urgentemente discutir o porto com modais adequados para que a gente não tenha impacto na nossa malha viária. Muito bem, aí está o VT a respeito desse fórum sobre mobilidade urbana. Aliás, mobilidade urbana é o tema do momento, é a preocupação do momento. Toda a imprensa fala nisso, as autoridades, há muitas obras sendo projetadas, obras importantes. Enfim, é o tema do momento, Fernando de Maria. Mas eu te pergunto o seguinte, Fernando. As obras são importantes, mas há recursos para tanto? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, Paula, bom dia, telespectadores. Esse é o grande dilema, né? Que são tantos milhões e milhões aí que são prometidos, né? Vão ser lançados. Se tudo isso sair efetivamente do papel, né? Então a gente dá palmas aí para as promessas que estão sendo coisas. A gente tem que lembrar o seguinte também, tudo existe, todos esses valores, investimentos, existem contrapartidas. Tem que ver se também, se no caso da municipalidade, vai ter condições de arcar com esse impacto aí também orçamentário futuro também, né? É que a gente percebe que a região, isso é fruto, tudo isso, do esquecimento, tanto por parte do governo federal como do governo estadual, para investimentos aqui na região, né? A gente sabe disso e não é de hoje, né? Você, Chico, há anos, né, décadas aí trabalhando, quantas vezes, né, esse tema já não foi discutido, quantas discussões não ocorreram, né, do VLT que agora está se colocando em prática, isso vem sendo discutido desde o final do século passado, né? Essas obras de impacto também que são tão prometidas, só que agora querem fazer tudo de uma vez só, né? Então não sei se efetivamente vai ter verba, vai ter efetivamente condições. A gente espera que sim, porque a região é uma região importantíssima para o país, claro, né? Uma região estratégica. E há muito tempo não se investe, né, como deveria. A grande obra que tem que se ressaltar, a questão das perimetrais, em termos de impacto do governo federal, questão de mobilidade, mas a gente agora precisa avançar mais. Sem dúvida. E a perspectiva de crescimento da região, especialmente para o litoral sul, é cada vez maior. Praia Grande, principalmente, eu volto a ressaltar, uma cidade que cresce 70 mil habitantes em uma década, é muita gente e a tendência de crescimento cada vez maior. Inclusive, Fernando, eu acho que o que preocupa a todos nós é o fato de que diversas obras importantes estão sendo anunciadas. Vejam os senhores, o VLT, cuja primeira fase está sendo iniciada agora, em São Vicente, depois virá para Santos, até a Francisco Glicério com Afonso Pena, para depois ser iniciada a segunda fase para o centro histórico, vai até o Valongo, ou seja, até a unidade da Petrobras, saindo provavelmente pela Campos Melo, indo até o centro histórico, passando pelo Mercado, João Pessoa, até o Valongo, depois voltando pela Conselheiro Neves. Ou seja, é uma obra de porte que vai levar muito tempo. Muito tempo. Tem a questão também que são áreas, especialmente na região central, são áreas preservadas, né? Tem a questão de você ter que ter um estudo, antes de qualquer avaliação, estudo arqueológico, para poder verificar se aquela região pode ser, porque pelo propósito em si, Chico, tem até um dado interessante, o VLT vai cortar ali a Praça dos Andradas, sim, que é tombada, né? Que é aquela, especialmente a cadeia velha. Enfim, e vai mudar toda a questão. Existem momentos que tem o trilho do bonde com o VLT também. Então isso não está muito claro, né? Então, e tudo indicava que a segunda etapa do projeto já iniciaria agora, logo. Dificilmente. Não há perspectiva. Não há. As obras vão parar ali na Conselheiro Neves, junto com a Francisco Glicério. Imagina o caos, todo mundo descendo. E Fernando, veja, além da questão do VLT, nós temos também a obra sendo projetada. O túnel sob o estuário Santos-Guarujá, que não se tem ainda o traçado desse túnel. Pensa-se nos teleféricos nos morros. A entrada da cidade, a reformulação viária de todo o sistema de trânsito ali da entrada da cidade, uma obra orçada em 700 milhões de reais.
Cogita-se até uma saída pela Lemoa para um segundo túnel, exatamente também ligando Santos-Santos, Santos-Ilha, Santos-Continente. Ou seja, há uma série, e sem falar no túnel Zona Noroeste e Zona Leste. Então, só aí são 5, 6 grandes realizações que vão envolver muitos recursos. E tudo isso que me preocupa mesmo, Fernando, é que nós estamos a menos de um ano das eleições gerais. Sim. Ou seja, que estas obras todas sejam obras com um forte apelo eleitoral e que depois das eleições elas fiquem aí para serem projetadas mais adiante. Não há esse risco, Fernando? Ah, sim, sem dúvida. É um risco grande, porque você tem a questão de você ter, primeiro, verbas, né? A gente sabe que o governo vai fazer de tudo, tanto o governo federal e o governo do estado, vai fazer de tudo para conseguirem se manter no poder. E há um sério risco que, caso isso mude, por exemplo, que eu acho difícil, mas pode ser, né? Numa eleição tudo pode acontecer. Claro. E aí essas obras pararem novamente, né? Ano que vem é um ano mais complicado de liberação de verba, né? Não é tão simples. Há limitações, né? Existem limitações legais. Você tem uma Copa do Mundo aí, que eu volto a insistir, isso vai ser um novo cenário, né? Nova prioridade, novas questões. Então, o ritmo que as coisas vão acontecer, e mesmo assim, que a obra fica aquela coisa meia boca, né? Que a gente já está acostumado com essas obras meia boca. Vai dar um jeitinho, e aí o valor que era X passa a ser X mais Y, Z, W, enfim, os valores. Ontem até uma reportagem no programa Fantástico, né? Do Onde Vai o Dinheiro, lá exatamente no Pará, né? Pará, na hidrelétrica lá de Tucuruí, que estão faltando eclusas. Uma vergonha, os caras projetarem, esquecerem as eclusas, depois esquecem, tem as eclusas, esquece que tem as pedras para serem retiradas. Quer dizer, é só no Brasil. É uma vergonha o que se faz com dinheiro público que nós, você, você, incompetência, né? Para não falar em má fé, eu prefiro falar em incompetência, embora a corrupção já esteja graçando solta por aí. Vê-se agora esse exemplo de São Paulo, dessa máfia do ISS, do IPTU, uma vergonha, 500 milhões de reais. É uma coisa vergonhosa. Mas, deixando essa parte de lado, eu penso muito na incompetência, no despreparo das pessoas para tocarem grandes obras, grandes realizações, o que complica muito em termos do Brasil. Então a gente se preocupa muito com a questão eleitoral. E nesse sentido, Fernando, nós estamos aí há 11 meses das eleições gerais do ano que vem, você é um especialista em pesquisa, e hoje nos jornais o ex-presidente Lula vem dizendo que a prioridade dele como político é reeleger a presidente Dilma Rousseff e eleger o ministro Alexandre Padilha, ministro da Saúde, como governador de São Paulo. Especificamente sobre São Paulo, há o favoritismo do governador Geraldo Alckmin, embora também, como disse você mesmo, a eleição nunca se sabe, é bom aguardar. Você acha que o ministro Padilha vem com chance, vem com força para esta eleição, em função do mais médicos, ou isso pode atrapalhar, Fernando? Olha, Chico, realmente ele tem que se colocar para o eleitorado, né? O eleitorado, se você for fazer uma pesquisa, quem é o ministro Alexandre Padilha, provavelmente a grande maioria nem imagina quem seja, especialmente no interior, né? Uma coisa é você ter a disputa na capital, né? Onde o próprio prefeito de São Paulo eleito, né, o Fernando Haddad, foi considerado o segundo poste. Não sei se o Lula conseguirá fazer o terceiro poste em São Paulo, porque assim, a gente tem que pensar no estado de São Paulo como um todo, né? Então, uma coisa são áreas onde o PT tem uma certa hegemonia, uma certa presença, especialmente no ABC, agora na capital, né? Mas você tem o interior todo de São Paulo, que é muito forte. Aqui em Santos, por exemplo, que já foi reduto, né? Que já teve um espaço muito grande nos anos 90, hoje o PT vem perdendo cada vez mais espaço, há muito tempo que um candidato do Partido dos Trabalhadores, na eleição passada, que a Dilma ganhou com certa facilidade no país, né? Aqui quem ganhou foi o Serra, em Santos. Ela perdeu em Santos. Ela perdeu em Santos e em Praia Grande, se eu não me engano, né? Você tem ainda força em São Vicente, você tem força em Guarujá, principalmente, que são ainda... Cubatão, talvez? Cubatão, nesse sentido. Apesar que Cubatão a situação está bem complicada também, né? Mas diante do cenário que se apresenta. E aí são cidades que ainda têm certa força. É claro que estrategicamente Santos é uma cidade importante e hoje está na mão do PSDB. Tanto é que a disputa é tão grande que foi ontem a eleição, a escolha da ex-deputada Maria Lúcia Prandi como presidente do diretório do PT, justamente isso. Mas houve uma disputa acirrada, uma diferença de 41 votos apenas, né? Diferença pequena. Um total de 500 e tantos eleitores, né? Isso mostra que o PT, de certa forma,
tem um desafio, né, de transformar isso numa união, que houve não sei se houve um racha nesse sentido. Não, sem dúvida houve um racha e agora o ex-presidente Lula coloca como prioridade absoluta vencer a eleição no estado de São Paulo. E o telespectador tem observado que nos últimos dias nós estamos tendo, dentro da propaganda eleitoral partidária, quem tem aparecido muito é exatamente o ministro Alexandre Padilha, sim, já começando a campanha eleitoral em São Paulo, que me parece que o grande objetivo do PT como um todo é vencer, até para acabar com os 20 anos do tucanato de governos do PSDB. Resta saber se eles vão conseguir, até porque, Fernando, há um outro candidato também que aparece com algum destaque nas pesquisas que foram feitas, que é o provável candidato do PMDB, o empresário Paulo Scaff, que é o presidente da Fiesp, que também teve grande aparição na mídia por conta de noticiários relativos à Fiesp. E pode, de repente, até funcionar como uma terceira via, como uma surpresa, não, Fernando? Sim, é um nome, claro, que é um nome mais centrado também na capital, né, questão dos empresários, mas é um nome e tudo passa também os acordos nos bastidores também, né, entre PT e PMDB. Né, então, a gente nunca sabe o que efetivamente acontece nos bastidores. O próprio PSB, a própria Marina Silva, ela tentou emplacar o nome do deputado Walter Feldman, inclusive, mas parece que foi carta já tirada do baralho para efetivamente o PSB apoiar o PSDB aqui em São Paulo. Essa situação em São Paulo é a mais interessante, porque o PSB paulista defende uma aliança com o governador Geraldo Alckmin. E essa aliança indicaria, inclusive, o deputado federal Márcio França como candidato a vice de Geraldo Alckmin. No entanto, há setores do próprio PSB que já defendem a candidatura da ex-prefeita de São Paulo, Luísa Erundina, como candidata ao governo de São Paulo, tendo como vice Walter Feldman, o deputado Walter Feldman, que é da Rede Sustentabilidade. E aí haveria aliança, de fato, com uma candidatura própria do PSB, Rede, em São Paulo. Até porque a Rede Sustentabilidade é contra a aliança do PSB com o governador Geraldo Alckmin. É um imbróglio tremendo, viu, Fernando? E esse imbróglio nós vamos ver nos próximos dias, nos próximos meses, como é que isto vai ser resolvido. Mas, Fernando, eu peço a sua licença, nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126.
Santa Cecília TV. Os melhores programas, as melhores propostas. Tudo aqui. Musical 107,7 na TV. As músicas que você gosta de ouvir lá na Santa Cecília FM, nós conferimos juntos aqui em formato de vídeo. 107,7 na TV especial. Meu bem-querer é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Santa Cecília TV, um mundo de informação e entretenimento para você. 8h31 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV nesta segunda-feira, dia 11 de novembro. E agora acabamos de receber aqui a visita, a presença, com muito prazer, do colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, professor Humberto Chalub, que compõe a mesa ao lado do colega jornalista também, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta, Fernando de Maria. E agora, Paula, há uma reunião que vai acontecer em Guarujá daqui a pouco, não é isso, Paulo? Isso, às 11 horas da manhã. Na verdade, Chico, é um convênio que prevê ali a obra que pode reduzir congestionamentos na margem esquerda do Porto de Santos. É uma obra que já acontece, né, mas está prevista em várias fases, várias etapas dessa obra. Saiu aqui no jornal A Tribuna Online e a gente está acompanhando, né? A expectativa de reduzir esses enormes congestionamentos ali da rua Idalino Pinês, mais conhecida como a Rua do Adubo, no Guarujá. Essa reunião, esse encontro está previsto para acontecer às 11 horas da manhã e envolve a prefeita Maria Antonieta de Brito, representantes das empresas portuárias, da Codesp e principalmente é esperado o ministro dos Portos, o Antônio Henrique da Silveira. O acordo ele visa a construção de um novo acesso ligando a rodovia Cônego Domênico Rangoni e a Avenida Santos Dumont. Essa obra vai acontecer ali, está previsto, segundo a prefeitura, a obra será custeada pelas empresas que operam no Porto de Guarujá e após a conclusão desses trabalhos, a Codesp fará a manutenção da rede de drenagem, a pavimentação e a sinalização durante o seu funcionamento, Chico. Muito bem, essa seria, portanto, a primeira visita do novo ministro da Secretaria Especial de Portos, Antônio Henrique da Silveira, um economista, funcionário de carreira do governo federal e nomeado pela presidente Dilma Rousseff para substituir o antigo ministro Leônidas Cristino, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, que, como você sabe, deixou a base aliada do governo. Fernando de Maria, essa obra é uma obra que vem em boa hora, não? Assim, aí para a Rua do Adubo, enfim, que ali é sempre um problema sério de congestionamento. Porque é o único acesso dos caminhões que vêm pela rodovia Cônego Domênico Rangoni para entrar dentro do porto de Guarujá, né? E aí acaba ficando, obviamente, impossível, por exemplo, até pela recuperação da própria malha viária ali, daquela via, que tem residências também, é uma situação, é uma área muito complexa ali, e há uma necessidade de ter uma outra alternativa. Me lembro que recentemente, não sei se é o caso isso daí, a situação era tanta que uma empresa cedeu uma área especificamente só para fazer essa ligação, porque a situação realmente é muito complexa. Não sei se é exatamente a discussão é justamente sobre isso daí também, mas enfim, é uma área que necessita ter alternativas, claro. Porque realmente quando são feitas obras e pavimentação ali, recapeamento, aí vira o caos mesmo nesse sentido. É verdade, esse é um gravíssimo problema de toda a região, né, professor Chalub? Quer dizer, não apenas Guarujá, mas também em Santos. Nós temos aí quase que 10 mil caminhões dia circulando pela nossa região, em função da atividade portuária e criando toda a sorte de problemas, como nós sabemos, enfim. Inclusive, até mesmo o nosso convidado de hoje, o deputado federal Protógenes Queiroz, convidado para o programa de hoje, ele também está preso num congestionamento desses, enfim. O que a gente nota, Chico, bom dia a todos, bom dia Fernando, bom dia Paulo, equipe. O que a gente nota é que normalmente as coisas estão acontecendo como emendos do emendos do emendos, né? A gente vai fazendo as obras de acordo com as necessidades que estão sendo criadas e sem contar o planejamento. A gente uma improvisação, né, Chalub? Acho que não houve planejamento, as obras estão vindo agora de uma forma, todo dia se anuncia obras, né, diante dos problemas que estão sendo ocasionados, perfeitamente previsíveis. Sim. Eu acho que tudo que está acontecendo agora foi amplamente divulgado à época, amplamente discutido, e agora estão sendo tomadas as medidas para remediar
uma situação que já está imposta. O que a gente nota é que existem realmente outras formas de se chegar ao Porto de Santos e nunca foram observadas. Tem a questão das hidrovias, que o Brasil aproveita pouco, ontem inclusive no programa dominical, fantástico, uma grande reportagem que falava sobre isso, quer dizer, seria uma coisa que poderia economizar recursos do país, quer dizer, poluir menos, dar mais agilidade ao processo de logística, e a gente não utiliza. Então o que a gente nota é que nem mesmo as ferrovias são utilizadas adequadamente. Então o que a gente nota é que existe uma falta de planejamento, assim, um plano comum, um plano diretor aí para o país, verdade. Principalmente que a gente possa fazer as obras e fazer os planejamentos para que se consiga atingir os objetivos. E isso gera depois a consequência da consequência. Então nós vamos ter a chegada dos caminhões, depois mais caminhões, e aí começa a afetar o problema dos moradores do entorno, que a gente está assistindo agora na questão dos grãos na ponta da praia, que na verdade a cidade encostou no porto, obviamente há uma expansão imobiliária ocorrendo, há também a presença de novos moradores na cidade, em decorrência do aumento também das demandas industriais, comerciais. Então o que a gente vê é que a gente fica remendando as coisas. Professor Chalup, veja bem, professor Fernando, isso eu acho que ressalta, é uma discussão que tem que ser colocada. A presidente Dilma Rousseff, ela sempre foi apresentada, principalmente na campanha anterior, como uma grande gestora. Ela era a mãe do PAC e a grande gestora do governo. Ela não tinha, vamos dizer assim, muito conhecimento, muita flexibilidade política, que já era uma característica do ex-presidente Lula, um hábil negociador, um hábil articulador, principalmente junto ao Congresso Nacional, e a presidente Dilma não, era uma grande gestora. O que se vê hoje é o seguinte, esses problemas que você relaciona são problemas de gestão. Falta de planejamento é falta de gestão. Quer dizer, ela já está há 3 anos e pouco à frente do governo e os problemas continuam. Quer dizer, então, onde anda a grande gestora presidente Dilma Rousseff? A gente nota, talvez o símbolo maior é a transposição do Rio São Francisco, que é uma obra que foi amplamente debatida, que serviu até como um mote para a campanha do ex-presidente Lula. E a gente vê que estamos aí terminando quase mais um mandato no governo dela e se gastaram bilhões de reais ali e a coisa não andou. Então, essa que eu acho que é a grande questão do país hoje vamos fazer o quê? Os recursos que nós temos, também existe um endividamento que está sendo pouco falado, porque esses recursos que estão aparecendo agora, eles também vão ser cobrados no futuro. Quer dizer, são empréstimos que estão sendo tomados, quer dizer, são recursos que estão sendo destinados a obras que não estão em caixa. Quer dizer, alguém vai pagar essa conta no futuro. E essa ausência de planejamento acaba trazendo outras consequências, e para quem mora numa região como a Baixada Santista, que tem o porto como principal ícone aí do seu potencial econômico, eu acho que a coisa tem que ser melhor pensada e a população vai sofrendo com isso, porque ela vai vendo chegar no seu quintal os contêineres, vai vendo chegar os caminhões, estacionamento de caminhões. Quer dizer, essa é a saída. Quer dizer, quanto mais vias nós fizermos, mais caminhos nós vamos ter. Estamos correndo atrás, aí esbarra também, a consequência da consequência. Esbarra também na questão também dos interesses que estão por trás disso, porque a indústria automobilística no Brasil, ela foi estimulada a vir para o Brasil. Continua sendo estimulada. Quer dizer, como é que a gente vai chegar agora para as fábricas de automóveis e falar assim, olha, vocês vão ter que parar de produzir porque nós fizemos uma hidrovia. Não vai precisar de ter mais 50 mil caminhões por ano sendo produzidos. Então essas questões todas são questões estratégicas do país que uma hora vai ter que ser debatidas e alguém vai ter que enfrentar isso. Mais planejamento, exigiriam gestão. O que se observa, Fernando, além desse aspecto, dessa ausência de gestão, o que é estranho, se tratando até mesmo da presidente Dilma, que é uma técnica, enfim, é a questão da governabilidade. Parece que para priorizar a governabilidade e não ter problemas com o Congresso Nacional, ela começou a lotear, fatiou o governo inteiro, 39 ministérios, cada um ou dois com partidos, enfim, partidos até muitas vezes inexpressivos e que não têm nos seus quadros pessoas competentes que acabam sendo nomeadas para determinadas funções e aí realmente o país não anda mesmo. Não te parece isso também, Fernando? Sim, é a questão da governabilidade, né? Ou seja, já que ela não tem esse jogo de cintura como tinha o ex-presidente, que também sabia muito bem, também soube dividir bem depois da lição que aconteceu em 2002, quando ele não quis governar junto com o PMDB e deu no que deu na questão do PMDB, essa foi clara, é só acompanhar a história, sabe que foi a negativa
do apoio que o Lula não quis o PMDB, e isso provocou, obviamente, dificuldades no Congresso, e aí surgiu o grande exemplo do mensalão. Né? Isso é público e notório. E a Dilma, obviamente, como ela não tem esse jogo de cintura, obviamente ela está lutando pensando o quê? Pensando num projeto político do próprio Partido dos Trabalhadores, obviamente, de se a reeleição, permanecer, né? a reeleição e permanecer no poder aí nos próximos anos. O que a gente percebe muitas vezes, por exemplo, até tem ideias, né, projetos, o PAC, tudo, né? E a gente vê exemplos, né? Por exemplo, aqui a gente vai ter a Copa do Mundo, né? E aqui as obras aqui no Outeirinhos, que eram para estar prontas, né? As obras estão chegando aí, né? Não vão estar prontas a tempo, né? E isso é só como exemplo, né? Daquela teia burocrática também, né? O país, ele apesar de todos os avanços, ainda ele é muito restrito nessas questões burocráticas. Que, por exemplo, em Manaus também, nessa mesma reportagem lá, o comandante falou, não, vamos ter fé, haja fé, né, no país. O próprio ministro, o ministro César Arbório, foi perguntado a ele, professor Chalub, se ele acreditava em milagre. Ele falou, eu acredito em milagre. Milagre, imagina. Então é difícil quando você dirigir um país, quer dizer, comandar um ministério, com todo respeito e a fé das pessoas, mas tem situações que o ministro tem que ter consciência, não é dizer que acredita em milagre. A questão não é de milagre, é questão de trabalho. Eu acho que assim, a população brasileira demonstra, né, que ela apoia as medidas positivas e ela participa quando são as medidas positivas. Eu vou dar um exemplo clássico da saúde, que eu acho que é o que expressa bem. Se o governo tivesse boa intenção realmente com a saúde, ele cuidaria dos hospitais dele, né? Então a gente vê os hospitais federais das escolas de medicina, que fazem parte das universidades, completamente deteriorados. Então, eu acho que assim, a política, ela faz com os exemplos que têm que ser adotados. Então, eu acho que o governo está precisando fazer a lição de casa, cuidar primeiro da área dele, que ele abandonou, né? Isso é fruto de políticas desvirtuadas ao longo da história, e depois tomar as medidas que o país precisa. Então, o que a gente nota é que são feitas essas obras assim, de meio que, né, em vias aí de pré-eleitorais, todo mundo correndo, também não é só o governo federal, bem que se diga. Sim. Aqui em Santos também essa questão do VLT, essa questão do túnel, também são décadas de discussão. É verdade. Essa entrada da cidade, já muito se sabia que se ia acontecer, que está acontecendo hoje. Então, o que a gente vê é que não existe assim um certo comprometimento realmente, uma política consistente, e cada governo que entra tenta implementar a sua característica, que eu acho que é isso que está realmente atravancando. É o que diz você, é gestão e recursos, porque também os municípios não têm recursos para essas grandes obras. Os municípios precisam recorrer ao governo federal e ao governo do estado, e também, na sua contrapartida, financiamentos. Então, só esse procedimento burocrático leva meses, anos. Os recursos tem, né, Chico? Por exemplo, o caso de São Paulo agora, com esse escândalo é muito dinheiro. São 500 milhões de reais que poderiam estar sendo investidos, poderiam estar subsidiando, por exemplo, o transporte. Claro. Que é a estimativa que eles estão fazendo agora, que é o subsídio que vão dar para poder transformar o transporte, ter o sistema de vale, carteirinha. Então, eu acho que assim, existe duas coisas, né? O recurso, ele pode existir, se ele bem gerido, bem administrado. Essa é a questão. Né? Você enfrenta a corrupção de um lado e a incompetência de outro. Você soma a corrupção com incompetência, dá nisso. Interesses. É o retrato do Brasil. De certa forma, a população a mais carente é que tem sofrido mais. Claro. Né? Que a gente tem acompanhado o empobrecimento de muitas, apesar desse discurso de que do Bolsa Família. Resolve tudo, Bolsa Família resolve. Acho que é uma coisa paliativa, não vamos resolver o problema das famílias brasileiras só dando Bolsa Família. É evidente. Queria até uma coisa, né, que eu acho que lá para frente nós vamos olhar para trás e falar, poxa, deveríamos ter feito outras iniciativas, não só com o Bolsa Família. Claro. Né? Você falou em saúde, é a questão da saúde, é a questão da educação, são tantos temas, são tantas prioridades neste país, que realmente é preciso muita gestão, é preciso muita seriedade no trato da coisa pública, competência, para que este país daqui a uns 25, 50 anos, daqui a uma ou duas gerações, se torne o país que todos nós desejamos. Nós vamos agora, professor Chalub, professor Fernando, para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida.
Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há 50 anos, formando e educando gerações. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 11 de novembro, e hoje recebendo com muito prazer o diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, o jornalista Humberto Chalub, e o também colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta, Fernando de Maria. E agora, Paula, tem uma notícia interessante sobre temporada de cruzeiros, não é isso? Foi aberta ontem, Chico, a temporada de cruzeiros, né? Começou ontem. A expectativa vai até o dia 25 de abril do ano que vem, né? De 2014. A expectativa é de receber ali 750 mil passageiros, o que é bastante interessante. São no total 10 navios vão passar aqui pelo Porto de Santos, mas farão 158 escalas no Cais Santista, enquanto os demais passam em trânsito, ou seja, sem embarque e desembarque ali de passageiros, né? Um dado bastante interessante é que a estrutura do terminal para esse ano, para essa temporada, houve uma reestruturação ali, né? O terminal de passageiros foi ampliado, né, para essa nova temporada. Segundo o diretor de operações do Concais, o Flávio Brancato, as mudanças vão facilitar esse embarque e desembarque. Eles fizeram uma ampliação na área de bagagem para facilitar deixar de uma forma mais prática a entrega das bagagens ali aos passageiros, né? E eles fizeram também as coberturas para o estacionamento de ônibus, que facilita ali o conforto para o turista que está chegando aqui no cais. Agora, uma grande novidade é que o Concais passou a contar com o Juizado Especial Cível. É uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a Universidade de Santa Cecília, a Unisanta. No local haverá advogados e estagiários que atenderão passageiros visando a conciliação de suas solicitações com base no Código de Defesa do Consumidor, né? Segundo o diretor do Concais, o Flávio Brancato, antes da inauguração desse novo espaço, as pessoas precisavam registrar queixas fora do terminal, ou seja, Chico, facilita bastante, sem dúvida, né? Sem dúvida, importantíssima iniciativa esta do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do presidente Ivan Sartori e da Universidade Santa Cecília, no sentido de facilitar a vida do ponto de vista jurídico dos usuários do sistema Concais. Nesse sentido, Fernando de Maria, importante essa ampliação, essas obras, enfim, no Concais, mas ainda a questão de Outeirinhos vai continuar, né? Outeirinhos já é dinheiro do governo federal, que é o realinhamento ali justamente daquela região para poder o quê? Para poder mais navios poderem atracar, né, simultaneamente. Considerando a Copa do Mundo, né? Exatamente. E tem uma outra questão que se discute, fazendo essa obra, qual o impacto que ela vai ter com a possibilidade do futuro túnel Santos-Guarujá, justamente vai passar por ali também, né? Então, isso precisa ser discutido também, porque é uma obra que está sendo executada, não há a previsão, né? A previsão já era que ela já estaria em fase mais adiantada, mas na prática não está bem assim, né? Então é uma realidade aí, e toda a iniciativa que melhore a situação dos usuários desse... Porque o que acontece é que a imagem que fica, uma imagem muitas vezes negativa,
não é do terminal, é da cidade de Santos. Da cidade, claro, Santos, eu não vou mais para lá. É o caos, né? A gente, várias e várias edições... O turista nem desce do navio, quer dizer, não desembarca. Não desembarca que é para não ter problema. Exato. Várias fotos foram registradas, as pessoas carregando malas sobre os trilhos, né? É verdade. Então, com aquele sol de 35 graus, em pleno verão, carregando, quer dizer, não é nada aprazível para depois que você curte aí um período de tranquilidade, pelo menos de alegria e prazer aí dentro dos navios. E olha, Fernando, agregando a isso, professor Chalub, tem a questão do Museu Pelé também. A questão do Museu Pelé, a gente insiste aqui no programa várias vezes, né, professor Chalub, que seria fundamental para o país, não é apenas para Santos, é para o país, que o Museu Pelé, este grande atrativo internacional, estivesse concluído antes da Copa do Mundo. Não é possível que o governo federal não atente para isso. Uma injeção de recursos para acabar com essa obra, do próprio governo federal, essa obra é uma obra do interesse da nação, porque afinal de contas o Pelé é o grande nome, é o grande embaixador do país. Foi o Pelé ao longo da sua vida futebolística e até hoje. Pelé, com mais de 70 anos, continua sendo o grande embaixador do país. Portanto, num evento com a Copa do Mundo, o maior evento do planeta, você não tem o Museu Pelé pronto. Quer dizer, me parece um pouco de desleixo do governo federal, no sentido que poderia perfeitamente injetar recursos para liquidar essa obra e torná-la como absolutamente prioritária para o país. Não lhe parece? Não, com certeza. Aí entra na questão da falta do planejamento. Pois eleger as prioridades. São muitas, mas algumas são mais prioridades que as outras. Que é a questão dos aeroportos também. Sim. Quer dizer, nós estamos fazendo tudo a toque de caixa agora e tentando correr atrás de um prejuízo, que é o que parece dificilmente, é mais um milagre. Eu acho que o Museu Pelé pode estar na relação dos milagres que os ministros estão colocando. É verdade. Já tem o Valongo ali, acho que não de repente, mais fácil. Talvez, o santuário do Valongo ali. O Museu Pelé talvez seja mais o milagre que aconteça por causa do Valongo. Santo Antônio do Valongo pode... A gente atravessa a rua e já todo mundo vai rezar. Mas infelizmente, né, Chico, a gente vê algumas coisas. Outra coisa também muito importante, que é a preparação da cidade realmente no tocante à recepção de turistas que vão chegar estrangeiros. A gente nota que ainda nós estamos derrapando algumas coisas. É comum, por exemplo, a gente ir hoje no Museu do Café, ali na Bolsa, e encontrar muitos estrangeiros também, né? É verdade. Mas você vê que mesmo a Bolsa do Café, que é um equipamento que já está mais avançado no preparo, ainda sofre um pouquinho com algumas questões, como a questão do domínio da língua estrangeira, dos funcionários para poder atender bem, algumas indicações ainda, não em todas estão em língua estrangeira, quer dizer, o turista aqui em Santos, ele vai pegar os cardápios, é difícil, né? Então, eu acho que assim, nós temos ainda muito que avançar em várias áreas, né? E o turismo está sendo colocado hoje no mundo como uma fonte de recursos altamente potencializável, né? Que além da indústria, você pode ter a indústria do turismo hoje como um alavanque para o Brasil. O Brasil tem tudo para ter assim, um afluxo de turistas praticamente o triplo do que recebe hoje. E a gente não tem até por força dessa desorganização nossa. Então, a questão do terminal também é um outro desafio que nós vamos ter, que dificilmente a gente vai ter um equipamento completamente preparado para receber o turista estrangeiro. Está esperando o mexicano, fica até mais fácil por causa da língua. Se o México ganhar, o México joga essa semana, me parece, com a Austrália. São 2 jogos. Se conseguir... mas pode ser uma outra seleção que também, seja, né? Eu acho que assim, o Porto está sendo pensado em servir como base para os hotéis também. Quer dizer, o navio vai se transformar num hotel. Sim. É aquela ideia, porque o principal da Copa, é bom que se diga, né? É que não é o jogo em si de futebol que acontece. O jogo ele acontece no domingo. E aí o turista ele fica do domingo, ele vai esperar o jogo da seleção dele, que vai acontecer no próximo domingo, no próximo sábado. Sim. Né? Então, essa semana que ele permanece no país, que é a semana... Nós tivemos um exemplo, por exemplo, na Alemanha, que foi uma Copa que ela serve de exemplo para demais, tem uma cidade de Colônia, na Alemanha, que ela não teve jogo, mas foi a cidade mais visitada, que fez um trabalho para a captação desse turista que fica em trânsito. Porque imagine assim, ele vai vir assistir um jogo em São Paulo, por exemplo, alguém que for vir aqui para Santos. Digamos que a seleção mexicana joga em São Paulo. Joga em São Paulo. Ele vai assistir o jogo lá no estádio do Corinthians, né, o Taquerão, ele volta para Santos, aí ele vai poder pegar o navio aqui e ir para o Rio de Janeiro, ir para Salvador, quer dizer, aquele pacote de uma semana que a gente, normalmente, o pessoal vem fazer, ele vai estar fazendo também. Então, quer dizer, nós temos que potencializar, atrair esse turista para ele fazer alguma coisa na nossa cidade, da nossa região como um todo, conhecer também, e ele vai querer também conhecer outras cidades brasileiras, né? Então, os navios vão servir como um hotel, basicamente, né?
E isso é que se esperava, porque também nossa rede hoteleira não suporta, os hotéis também não vão estar todos prontos aqui em Santos. Provavelmente um dos hotéis da cidade, esse hotel estará totalmente ocupado por uma das seleções. Vai fechar o Parque Balneário que está sendo oferecido. O Parque Balneário está sendo oferecido para a seleção, portanto é um hotel a menos. E o Casagrande para a seleção suíça. Exatamente. Então são dois grandes hotéis da cidade que ficarão servindo. Não, veja, não é só a seleção, né, Chico? O que vem é só de imprensa. Ah, sim, mais a imprensa. As redes de televisão, eles acompanham as seleções. Então você tem uma infraestrutura logística que vem com as seleções, que também ocupa hotéis, também se consome. E Santos poderia ser a colônia dessa Copa. Se a cidade colônia na Alemanha, sem sediar um jogo ou uma seleção, conseguiu se tornar o grande atrativo da Alemanha, Santos poderia, mesmo com o Museu Pelé, com a Vila Belmiro, com o Memorial das Conquistas, uma obra da administração anterior. Isso fica, né? Eu acho que assim, um reflexo dessa possibilidade, quer dizer, não se esgota só na Copa. Na medida que você recebe turista, trata esse turista bem, ele vai ser um polo de propagação disso. Quer dizer, ele vai chegar na cidade dele, no país dele, olha, e fala, poxa, Santos e tal. É bacana, vai para o Brasil que você vai gostar. Então, acho que é essa coisa que nós vamos ter que potencializar, porque isso não valeu a pena, esse investimento todo. Estamos gastando uma fortuna nos estádios, tão bonitos os estádios, mas a gente pode... O grande legado que fica de uma Copa é exatamente esse, né, Fernando? Exatamente isso. Você tem não só obras de infraestrutura, né, porque os estádios são maravilhosos, né, lotados, e ontem a gente já que era uma preocupação de não estarem prontos, mas a maioria está bem encaminhada, e você tem a questão da infraestrutura e principalmente esse aspecto turístico, né, porque a proposta exatamente dá um outro olhar, até porque daqui a 3 anos, em 2016 já teremos Olimpíadas também, né, e aí a gente tem, Santos também pode se beneficiar muito por causa disso também, né, pelas características climáticas em relação ao Rio de Janeiro, por fato de ter mar também, algumas modalidades esportivas, que as equipes também vêm com antecedência para treinarem tudo, né, e não cabe todo mundo lá efetivamente. Santos pode se beneficiar disso, é um legado, né, mas a questão da rede hoteleira, são vários lançamentos de hotéis, mas não haverá tempo hábil para esses hotéis estarem prontos, então obviamente as embarcações serão grandes alternativas nesse sentido, e espera-se que as condições sejam positivas, né, para bem receber, não só da infraestrutura, mas outra coisa, né? Eu acho assim, que nem eu costumo dizer, as críticas estão sendo lançadas, eu acho que aí a questão da Copa, essa discussão de que pegou dinheiro para fazer estádio, poderiam ter feito hospitais. Eu acho que agora a população tem que entender que nós temos que aproveitar esse potencial. Se fizermos, vamos fazer bem feito agora. Claro. Acho que a sociedade brasileira também tem que entender que é um momento muito importante para o país, que vai estar sendo projetado no mundo inteiro, a imagem brasileira. Normalmente equipes de TVs vêm muito antes para o país, produzem matérias sobre o país, quer dizer, os aspectos positivos e os aspectos negativos. Então, na medida que a gente conseguir projetar também, não só boa imagem do Brasil. Porque hoje a gente também vive uma síndrome aí de vira-lata, né, de alto flagelo. Tudo o país não presta, tudo é ruim, tudo... Não é só isso também. Acho que o Brasil tem muitas coisas altamente positivas, tem uma população super agradável, receptiva. Cordial. E nós temos que saber potencializar isso, para que o futuro a gente possa se valer dessa potencialidade. Não é tentando ficar aqui também se criticando e levando uma imagem que tem que ser levada por vezes também, essa questão, mas também não é só isso, o Brasil não é só isso. Tem outras coisas positivas. E essa é uma bela oportunidade, professor Chalub, para que a gente possa exatamente projetar uma boa imagem do país em todos os continentes. A Copa do Mundo é o maior evento de todos, do planeta, sem dúvida nenhuma, pelo número de pessoas que envolve, pela exibição, pela aparição do país. Enfim, é importantíssimo aproveitarmos bem este momento. Não é verdade? Muito bem. Professor Chalub, nós teríamos mais a conversar, mas o senhor sabe, somos limitados pelo tempo e chegamos ao final de mais esta edição do Jornal em Foco. Muito obrigado pela sua presença, mais uma vez. Muito obrigado, Fernando e Maria, pela presença, a Paula Paparelli e também a toda a equipe, mas especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã nós estaremos de volta às 8h05 em mais uma edição do Jornal em Foco. Mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã.
Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.